Hoje estreamos por aqui mais uma série imperdível para você que ama os conteúdos especiais da TNT no YouTube. Estamos falando de fato versus ficção. Por aqui, analisaremos as principais diferenças entre o que aconteceu de real em nossa história e a obra inspirada neste acontecimento. Para começar, vamos falar de O Sete de Chicago, filme indicado ao Oscar, dirigido e escrito por Aaron Sorkin e protagonizado por grandes nomes como Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Mark Rylance e Joseph Gordon-Levitt. O longa acompanha o julgamento de um grupo de ativistas acusado pelo governo americano de conspiração e incitação à revolta. Isso aconteceu em Chicago após protestos contra a Guerra do Vietnã em 1968. O caso real, embora acontecido na década de 60, fala muito sobre temas ainda atuais como racismo institucional, violência policial e a crise política. Confira a seguir as principais diferenças entre o caso real e o filme. Fato versus ficção, O Sete de Chicago. Assim como Sacha Baron Cohen mostrou no filme com seu personagem, o hippie e cofundador do Youth International Party, Abe Hoffman, realmente deu trabalho durante o julgamento. Ele também se vestiu de policial e usou termos jurídicos para provocar o juiz. No tribunal, ele sugeriu que se Lincoln vivesse em 1968, poderia ser preso, mas não inflou seu discurso usando religião como vimos no longa. 2. Jerry Rubin, ativista do Youth International Party, não era tão atrapalhado como o personagem interpretado por Jeremy Strong. Na verdade, ele era provocador como Hoffman e muito bem articulado. 3. No filme, vimos que a agente especial do FBI Daphne O'Connor se infiltrou no processo como interesse amoroso de Rubin. Mas na realidade, isso não aconteceu. Em vez disso, Rubin foi seguido por um policial disfarçado chamado Robert Person, que também testemunhou no julgamento. 4. A obra de Aaron Sorkin mostra um Tom Hayden, interpretado por Eddie Redmayne, muito mais racional, cuidadoso e preocupado com os protestos e sua imagem. Inclusive, no longa, é sugerido que existia até certa rivalidade entre Hayden e Hoffman justamente por serem tão diferentes. Mas, na verdade, Hayden tinha um discurso bastante explosivo e uma postura bem parecida com a de Hoffman. 5. Ainda sobre Tom Hayden, no filme nós vimos uma cena emocionante em que ele lê todos os nomes dos americanos que morreram na Guerra do Vietnã. Na verdade, isso aconteceu de outra forma. Os nomes foram lidos por outro réu, o David Dellinger, e o juiz permitiu que apenas alguns nomes fossem citados. 6. O ativista Rennie Davis, interpretado por Alex Sharp, era o integrante do grupo que estava mais comprometido com a não violência e mesmo assim sofreu um ataque brutal da polícia que desencadeou a revolta dos manifestantes. Essa história está no filme, mas o que o diretor deixou de fora é que a surra foi tão grave que o jovem chegou até a ser hospitalizado. 7. No filme, vimos David Dellinger, interpretado por John Carroll Lynch, chegar ao limite e dar um soco em um policial, mas isso foi inventado para o filme. Na realidade, Dellinger chegou mesmo a ser levado sob custódia durante o julgamento, mas porque chamou o promotor de nazista. 8. Na vida real, John Fraines e Lee Weiner foram acusados de ensinar os manifestantes a fazer coquetéis Molotov. No filme, por outro lado, suas acusações foram mais leves e consideradas estratégicas para que eles fossem absolvidos e outros réus considerados culpados. 9. Boris Seal foi considerado o 8º réu, mas o seu caso acabou sendo separado dos outros, o que gerou o nome Sete de Chicago. Essa separação não foi tão simples como vimos no filme. O ativista foi amarrado e amordaçado por ordem do juiz Hoffman durante 3 dias, causando um show de terror à parte ao julgamento. No filme, no entanto, ele é amarrado e amordaçado por algumas horas. 10. Ainda sobre este assunto, o diretor, na verdade, reorganizou os eventos. No filme, Seal é amordaçado após fazer um discurso enérgico no tribunal depois do assassinato do amigo Fred Hampton, presidente dos Panteras Negras. Mas, na verdade, Seal foi amarrado após pedir várias vezes para que ele também pudesse interrogar as testemunhas.
11. Os promotores do governo no caso foram Thomas Form e Richard Schultz. No filme, vimos Schultz um pouco mais humano e receoso com o processo, mas na realidade ele não era tão amigável. Ao contrário do filme, o verdadeiro Schultz foi contra separar o caso de Boris Hill dos 7 de Chicago. 12. William Kanzler e Leonard Weinglass serviram como advogados de defesa e foram interpretados respectivamente por Mark Rylance e Ben Shankman. Vale te contar que o processo real da defesa foi muito mais midiático e dramático do que vimos no filme. Para você ter uma ideia, o verdadeiro Kanzler chegou até a chorar no tribunal. 13. Na vida real, o testemunho de Ramsey Clark não foi tão inflamado e ele nunca disse que considerava aquele um processo político. Mas Ramsey Clark, de Michael Keaton, se mostrou um personagem muito mais rancoroso. 14. O verdadeiro juiz Julius Hoffman também agiu como no filme, ignorando provas, excluindo testemunhas e até jurados. Só que o juiz interpretado por Frank Langella é muito mais caricato e irônico. 15. O verdadeiro julgamento teve testemunhas de celebridades, entre elas o poeta Allen Ginsberg. O filme não mostrou as testemunhas famosas, embora tenha apontado Ginsberg cantando durante uma marcha de protesto. É isso aí, filmão, né? É sempre bom assistir obras que nos levam a refletir e nos tiram da zona de conforto. Você se lembra de outro fato real que virou o filme? Conta aqui embaixo pra gente. Será que os 7 de Chicago leva alguma estatueta? Por isso, não perca o Oscar 2021, dia 25 de abril, só na TNT. Você gostou do fato versus ficção? Sim? Então, qual outro filme merece a comparação? Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as novidades que a TNT está sempre trazendo para você. Até o próximo vídeo!